Lu, uma Exatamente. pergunta, uma perguntinha aqui que eu vou botar do Marcel aí, falando de Bradesco, né? Pensando no longo prazo, vocês acham que vai dar bom? Eu acho que a gente está vivendo num momento em que não precisa você ir para teses mais arriscadas, principalmente olhando para banco, em que o pessoal fala, né? Ah, taxa de juros para cima, banco só ganha. Não é bem assim, tá, pessoal? Né? Então, olhando para os bancos en passant, assim, eu particularmente acho que existe uma simetria em Bradesco, mas eu não tenho na minha carteira porque a gente precisa fazer escolhas, né? Eu já tenho o Banco do Brasil, que para mim dos quatro grandes é de longe o mais descontado. Essa é a Uhum, definição de Bradesco. O banco está é numa isso. verdadeira revolução, inclusive da sua cultura organizacional, pessoal. E isso não se faz da noite para o dia. Mas eu acho que existe sim uma assimetria em Bradesco. Eu acho que é mais uma questão de o quanto vocês estão dispostos a esperar, se vocês entendem perfeitamente que é um caso de turnaround e que Lu, uma exatamente. pergunta, uma perguntinha aqui que eu vou botar do Marcel aí, falando de Bradesco, né? Pensando no longo prazo, vocês acham que vai dar bom? O que que você diz aí, Lu, sobre o Bradescão? Legal, né? Pô, eu acho que talvez os grandes bancos, talvez Bradesco seja o que a gente comente menos, talvez porque eu não sei se tem alguém do AGF que tem isso na carteira, o Barsi eu sei que tem, né? Mas claro que dificilmente a gente cita o Barsi como um exemplo, né, de aporte, enfim, porque a gente sabe que o poder de aporte dele é muito superior ao nosso, então dá para ele olhar para várias oportunidades ao mesmo tempo. Para nós, investidores que somos um pouco mais limitados em termos de caixa, né, existe um teto aí que a gente possa aportar todos os meses, E infelizmente tá não cai um difícil milhão na segurar conta. também, né, o caixa? Pois é, né? Aí sempre perguntam pra gente, pô, como é que vocês fazem para gerenciar o caixa, pessoal? Se vocês tiverem um curso disso aí, vocês mandam pra gente também, porque assim, é uma sensibilidade muito difícil de se ter, né? Eu particularmente gosto de fazer sempre os aportes mensais, feijão com arroz. Ainda em fevereiro não fiz, porque eu fiz um grande em janeiro em TRPL, né? Isaí 4. Mas enfim, voltando à pergunta, viu, Marcelo? Excelente pergunta. Eu acho que a gente está vivendo num momento em que não precisa você ir para teses mais arriscadas, principalmente olhando para banco, em que o pessoal fala, né? Ah, taxa de juros para cima, banco só ganha. Não é bem assim, tá, pessoal? Claro que existem alguns movimentos de tesouraria que são prejudicados por essa alta abrupta da Selic. Você precisa dosar muito bem para quem você vai dar o seu crédito. Existe um limite no qual você consegue dar de spread, então a questão de volume versus spread da margem financeira, porque no frigir dos ovos, o que um banco faz? Ele ganha dinheiro emprestando dinheiro para quem precisa. E claro, o ganho dele vai ser no spread. Quanto mais barato ele consegue captar, e nessa ponta os bancões estão voando, inclusive o Rato Sim. chamou atenção no relatório dele que está até no AGF, tá pessoal, barra ali na aba análise, ele fala justamente isso, olha, talvez os bancos estejam nadando de braçada justamente nessa parte de captar, porque o que acontece? Com essa taxa de juros, a gente está vendo esse movimento na bolsa. O pessoal começa a vender as ações e fala: bom, eu vou aproveitar essas oportunidades da renda fixa. E aí, não só Tesouro Direto, mas em fundos de renda fixa, em CDBs, em LCIs, em LCAs, várias fora, até mesmo na própria poupança, né? Tem gente que gosta Sim. de deixar parado em conta corrente do que comprar na bolsa. Então, como captação, o pessoal está indo muito bem. Agora, na contraparte, né? Quer dizer, para quem emprestou, existe um movimento que ele é faseado, ele vai sendo limpo ao longo do tempo, que é justamente a PDD ou PCLD, que é a provisão para devedores duvidosos, né? Quando você tem um Perfeito. aumento da taxa de juros tão abrupto como a gente está vendo novamente, a depender do tipo de carteira que o banco estiver exposto, então, por exemplo, pequenas e médias empresas têm mais risco, depois, a depender do perfil de pessoas também, pessoa física também tem um pouco mais risco. Então, quem está mais diversificado em termos de carteira, etc., e souber dosar isso, né? O Santander está com uma estratégia bem interessante de principalidade, que é conhecer melhor o cliente, ter Uhum. uma share of wallet maior para ele conseguir metrificar melhor o quanto e quanto ele pode cobrar de crédito, né? Então, olhando para os bancos en passant, assim, eu particularmente acho que existe uma simetria em Bradesco, mas eu não tenho na minha carteira porque
a gente precisa fazer escolhas, né? Eu já tenho o Banco do Brasil, que para mim, dos 4 grandes, é de longe o mais descontado, apesar de ter performado muito bem nos últimos 3 anos, né? Quando a Sim. gente olha para o nível de retorno que está entregando, né? Mais de 20%, uma carteira agro, uma carteira diferenciada dos outros bancos, ainda continua sendo a minha prioridade. E em segundo, eu fiquei entre Bradesco e Santander para esses aportes em um banco que talvez estivesse em turnaround. Essa é a Uhum. definição de Bradesco. O banco está É numa isso. verdadeira revolução, inclusive da sua cultura organizacional, pessoal, e isso não se faz da noite para o dia. Então, em cenários como esse, em que o pessoal está mais conservador, talvez, e o próprio Noronha comentou semana passada na Na conferência, conferência? né? Que Uhum. para esse ano o guidance está muito mais conservador, que eles estão, enfim, seguindo a trajetória, mas que vai precisar ter um pouquinho de paciência aí. Então, por esse motivo, eu acabei indo de Santander, porque eu já conheço o banco, é um banco de dono. Então, você vê, saiu também de um ROI muito parecido do Bradesco em 2023, já está entregando 17%. Então, aos pouquinhos, é um banco que tem, ele é um banco menor também, então ele é mais voltado para varejo, então ele tem esse poder de swingar, vamos dizer assim, mais rápido do que o Bradesco, que é um grande transatlântico. Lembrando que tem outras coisas lá também dentro do balanço do Bradesco que acabam contribuindo para o resultado, como, por Tipo exemplo, a seguros? seguradora. É. Exatamente, que é 46% do resultado, né? Então, quando a gente extirpa isso, a gente vê que de fato é uma transação que está acontecendo, mas ela está acontecendo talvez mais lentamente do que o mercado esperava, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu, na minha carteira, julguei melhor ter Santander, tá? Mas eu acho que existe sim uma assimetria em Bradesco, eu acho que é mais uma questão de o quanto vocês estão dispostos a esperar, se vocês entendem perfeitamente que é um caso de turnaround e que não é algo tão simples assim de ser feito, mas eu acredito que eles vão ser bem sucedidos sim, a gente só não sabe em quanto tempo. Tá bom? Então, se você tiver esse perfil, quiser aguardar, acha que é uma oportunidade, eu não acho que é um mau negócio, não. Eu também acho que não, e o Rato, que comanda a nossa casa de análise, também acha que não. Tem um relatório dele lá, inclusive com viés positivo. Eu acho que, Positivo. como a Lu falou, assim, sempre depende do seu momento, né, de mercado, do seu momento de vida, sua capacidade de aporte, o quanto isso vai impactar o seu bolso e principalmente o horizonte de tempo, né? Eu dou exemplo aqui, Lu, sempre da Auren, né? A Auren, ela não é um papel para qualquer carteira, né? Para aquela pessoa que não tem um horizonte de trabalho muito longo ou já tá numa fase de curtir os dividendos e tal, talvez não seja para essa pessoa. Mas uma pessoa que está montando uma carteira, né? Fazendo aportes relevantes ao longo do tempo, talvez a Auren seja para essa pessoa. Então, eu acho que Bradesco se encaixa muito bem aí. Eu concordo com a Lu que tem outras oportunidades talvez mais óbvias, né? Muito embora Uhum. você sempre deve duvidar das obviedades, né? Sempre fazer a sua diligência ali, a sua pesquisa para ver se é para você também, né? Exatamente, exatamente.